E aí galera, Clayton para mais um vídeo no canal CDVG, um vídeo improvisado. Eu não iria gravar esse vídeo se não tivesse acontecido algo inusitado. E o que aconteceu de inusitado, Clayton? O que aconteceu? Você está no mesmo lugar que você grava seus vídeos quando você está com a bergamota, ou quando eu vinha com a minha trudinha. Não me lembro de ter vindo para cá com a Shadow. Não me lembro. Mas também não tem problema. Bom, mas vamos lá para falar do que realmente importa. Porque o vídeo vai ser levemente longo, dependendo do tempo que eu demorar nesse trajeto que eu estou aqui. Eis que eu estava voltando para casa. E eu faço alguns caminhos. Eu tenho mais de um caminho para voltar para casa. E num dos caminhos que eu gosto mais de fazer, de repente o trânsito parou assim do nada. Era carro que não acabava mais e alguns veículos já estavam fazendo assim meia volta, já estavam dando meia volta. Deu para perceber que a situação não estava nem um pouco legal naquele trecho em que eu estava me dirigindo. Ou seja, eu teria que tomar uma decisão. Ou eu continuava no ande e para, que eu estava propenso a ficar ali e esperar para ver até onde o trânsito ficaria, né? Ou eu poderia simplesmente esterçar o volante, aproveitar que eu tinha bastante espaço, e o resultado foi exatamente essa segunda opção. Eu cheguei e dei meia volta. Até que eu fui para uma rota muito bonita, que é uma série de condomínios, com muito verde, muito arborizado. Você pode pegar, você pode acessar a rodovia Raposo Tavares passando por uma cancela em que você dá seu nome, a pessoa anota a sua placa e aí ela libera a passagem. Porém, eu não me lembrava 100% como voltar para onde eu moro, né? Por aquele trecho. A primeira coisa que eu já fiquei ali meio encafifado foi: estou perdido voltando para casa. Como eu estou usando um aparelho mais simples, que não tem GPS nem nada, ainda que eu esteja com o meu aparelho, com o meu GPS, com o meu smartphone, e ele tem GPS até com mapas offline, né, tanto do Google quanto o outro que eu baixei, é a coisa assim, a tecnologia da Google é a coisa mais imbecil que você pode ter em um aparelho. Porque você tem um aparelho com a possibilidade de ter mapa offline, mas você precisa de internet para conectar. Então eu estava tentando colocar o GPS só para eu ter uma noção aonde eu estava indo. E o resultado, eu não tinha internet, eu não conseguia conectar a rota no meu aparelho por causa que eu não conseguia usar o mapa offline porque eu não tinha internet. Eu preciso estar online para usar o mapa offline. Valeu, Google, muito obrigado, parabéns. Não sei quem é que desenvolveu essa tecnologia aí, mas olha, sensacional. Fiquei na mão, aí eu usei o outro mapa, né? Chamado maps.me, e ele tem a função offline. Demorou um pouquinho para ele se conectar na rota que eu queria que ele fizesse. Porém, ele ficava me dando opções estranhas para eu voltar, dar meia volta de onde eu estava, ir para outro lado. E aí, o que me deixou mais pé da vida é que enquanto eu estava esperando a minha vez para passar pela cancela, eu tentei colocar os mapas e só consegui o maps.me. E mesmo assim, fiquei cabreiro com ele enquanto eu estava usando. Isso porque quando eu cheguei na cancela, eu perguntei pra moça: olha, eu tô na dúvida como é que faço pra chegar em Cotia, Raposo Tavares. Eu dei um marco pra ela, assim, uma referência. Ela, na maior má vontade, nossa, ela simplesmente falou: pode passar, é só passar. Eu até podia ter parado e falar assim: não, mas eu preciso só saber qual é a direção. Eu perguntei pra ela assim, qual seria mais ou menos a direção. Mas a cara de má vontade da mulher me fez até pensar em procurar saber quem é que é o gerente dela ali daquela cancela, daquela portaria, para falar com a pessoa, porque eu só precisava de uma pergunta. Eu só precisava que ela respondesse uma pergunta. Eu sei que ela não é obrigada a dar dica para todo mundo, mas eu fiquei sem saber para onde ir.
porque eu não lembrava o caminho. Mas isso daqui que eu vou falar agora é para vocês verem como há um Deus que cuida, que olha por cada um de nós. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu sou um pecador, eu sei que eu não mereço as bênçãos que Deus me dá. Deus, mesmo assim, pela misericórdia dEle, cuida de mim, da minha esposa, da minha família. Deus é maravilhoso. Porque eu fiquei numa parte lá que o GPS estava mandando eu voltar, mas eu já tinha passado por um bom trecho e eu não estava conseguindo ver a rota correta. Para onde eu iria, eu não sabia. E tinha uma baita subidona que eu falei, e agora? Tentei dar sinal para um carro que passou, o cara nem parou. Talvez nem entendeu que eu queria pedir que eu tinha essa dúvida, né, para tirar. Ele com certeza não parou, não quis parar. Mas aí veio um casal, servo de Deus, e eu só reparei depois, eles tinham uma Bíblia no painel do cadete. Aí eu falei pra eles, olha, eu tô precisando voltar ali pela Raposo Tavares, sentido Cotia. E eles falaram, é só me seguir na portaria, você segue reto. E aí eu fui seguindo eles por um trecho que foi um pouco diferente do caminho que eu fiz há alguns meses atrás por aquela mesma rota. E o resultado, eu ainda tive a oportunidade dele parar o carro e ele ia me apontar ali, né, com a mão, a direção que eu tinha que ir, porque ele iria para outro sentido. Mas era a mesma rota que nós faríamos, só teríamos a diferença de um trecho diferente. E aí eu agradeci a Deus e percebi que Deus cuidou de mim, sem eu ter orado a Deus, sem eu ter pedido a Deus para me tirar daquela situação. Eu não me lembro de ter pedido ao Senhor, mas Deus cuida. Que maravilhoso, glórias e aleluias. É um testemunho que eu dou para todos vocês que puderem assistir. Não sei quanto tempo vai ser de vídeo, mas ao mesmo tempo eu também vou falar uma outra questão. Como nós somos escravos da tecnologia. Porque eu até sei me virar sem o GPS, mas eu sempre gostei, desde que eu comprei o carro, eu gostava de usar o GPS, eu me acostumei muito com isso. Porém, eu já fui em locais, em viagens, em que eu anotei os lugares, vi o caminho no Maps, e aí pelo Maps eu me virava, se eu precisasse, mas quando você faz esse estudo antes na rota que você vai fazer, quando você já sabe exatamente o caminho que você vai fazer, dificilmente você pega situações que te dão uma rasteira, né? E foi mais ou menos o que aconteceu. Eu acabei recebendo uma rasteira porque eu não imaginava que ia ter um trânsito num caminho que eu sempre faço, que nunca, absolutamente nunca tem trânsito. Eu não sei o que aconteceu ali, mas certamente foi algo muito cabuloso, porque nunca tem trânsito aonde eu passo. E aí eu acabei indo lá para a região da Granja Viana, por essa rota diferente, né? Mas graças a Deus, primeiramente, e também a uma família ali, a um casal, acho que tinha uma criança ali no carro deles, e essa família me ajudou, me deu me ajudou a sair daquela situação, porque Deus se compadeceu ali naquele momento em que eu não sabia o que fazer e colocou um casal ali que me orientou, um casal simples, humilde, mas graças ao Senhor Jesus eles me ajudaram ali e eu tô aqui agora voltando para casa, fazendo uma outra rota que vocês já viram alguns vídeos, né, que eu já fiz essa rota aqui, que essa é uma rota quando eu pego o trânsito onde eu sei que vai ter trânsito esses horários. Eu sempre pego essa rota porque é um caminho mais gostoso, é um caminho que não tem trânsito. E aí depois, até eu subir lá pelos bairros onde eu vou para casa, aí são outros 500, né? É por isso que eu faço essa rota aqui. Mas nós somos, sabe, prisioneiros da tecnologia. Porque hoje em dia, se você for parar para analisar, nesse exato momento você deve estar vendo esse vídeo pelo seu celular. Não é errado usar o seu smartphone, não é errado, não. Você comprou para isso, ele tem muitas funções, ele é útil. Mas você pode reparar como essas tecnologias elas foram feitas para escravizar o ser humano. Um dos pontos que eu falo isso é que, se você for ver, por exemplo, a maioria das pessoas na rua, elas estão sempre com um aparelho na mão, ou com um aparelho no bolso, ou se estão numa fila de espera, todo mundo praticamente está com o smartphone na mão.
No ponto de ônibus tem alguém com o smartphone na mão. Nesse exato momento tem umas 2 pessoas ali, eu acho. A maioria das coisas que nós fazemos é com o celular. Eu, por exemplo, eu pago alguma coisa usando o celular, coisa assim. Faço pesquisas usando o celular, compras pelo celular, etc. Enfim, eu uso o aparelho como a grande maioria das pessoas usa. E isso é um mal do caramba. Tanto é que eu, para desintoxicar dessa tecnologia, eu tenho um aparelho mais simples que eu comprei com o intuito de usar ele para tudo. Então, se eu preciso fazer qualquer coisa, eu meio que sofro um pouquinho, vai. Eu não vou ter todas as tecnologias que o meu smartphone tem, porque o aparelho mais simples que você viu aí na tela, ele não tem praticamente nada, a não ser ligação, SMS, o joguinho da cobrinha e alguns outros jogos aí. Mas a questão é que nesse meio termo do aparelho ser simples, eu não preciso me preocupar com nada. Eu tô aqui gravando meu vídeo porque eu tenho essa câmera dedicada para isso. Mas o meu aparelho está aqui. Se eu precisar receber uma ligação no meu aparelho, que eu estou me referindo ao aparelho pequenino, que é o meu celularzinho, eu simplesmente recebo a ligação, abro o flip dele, é um celular flip, e aí, sem muita dificuldade, falo com o que eu preciso. Depois eu só preciso fechar o flip e acabou. Ele já desliga a ligação e eu estou de boas, com ele no bolso, sem eu precisar sequer me preocupar com ele ser um aparelho visado, porque ele não é visado, ele não tem nada. Então eu posso andar na rua de boas, eu posso ficar com ele aqui no banco do passageiro de boa se eu precisar. Tá certo que eu tô com meu outro aparelho grande aqui também, mas eu tô numa área, graças a Deus, que é tranquilo, eu não tenho por que ficar com medo de usar meu aparelho aqui. Mas a grande maioria das pessoas, infelizmente, usa o smartphone durante o trânsito. No ponto de ônibus estão esperando o ônibus usando o celular. Eu vejo pessoas até de madrugada andando, quando eu preciso voltar tarde de algum lugar. Eu e minha esposa já vimos mais de uma vez pessoas com celular, usando um celular na rua. Só tem a pessoa na rua, só ela e Deus ali. E o cara tá ali confiando, a moça tá ali confiando, com o celular na mão. É algo tão natural, as pessoas estão tão assim, doutrinadas a ficar com aquela tela na cara, que elas perdem a noção do perigo. E olha que essa região que eu moro não é exatamente a região mais perigosa do mundo, mas ela também não é país de primeiro mundo. Eu estou em São Paulo. Alguma coisa tensa pode acontecer. Alguém pode querer se aproveitar de um distraído. Então a última coisa que eu vou fazer é facilitar a vida. Mas enquanto eu tenho, por exemplo, esses recursos todos no meu aparelho, e eles me ajudam muito, é como eu falei, eles tornam a pessoa prisioneira dessa tecnologia. Eu tenho esse aparelho simples, e às vezes eu vou para alguns lugares, se eu não tiver o meu cartão de débito, e dependendo do caso, se eu não me precaver, se eu não me preparar antecipadamente, eu posso de repente ficar entre a cruz e a espada, porque já teve vezes que eu fui para um lugar e só aceitar Pix. E aí eu não tô com dinheiro na mão, porque eu não costumo andar com dinheiro. Meu celular agora não é um celular que tem Pix. Pix fica no aparelho, que é o aparelho grande, que eu só uso em último recurso, quando eu saio de casa, se eu preciso usar ele. E aí entra a situação. Você não pode ter um aparelho só para ligação, porque o Pix é praticamente obrigatório você ter um aparelho com Pix. Quer saber da pior agora? Eu não sei desde quando tá nessa situação. E eu entendo perfeitamente a questão de segurança. Mas olha que porcaria. Só para ir finalizando o vídeo. Eis que eu comprei esse aparelho mais simples e eu precisei mandar uma mensagem. Ele não tem o WhatsApp. A versão mais nova, que não tem no Brasil, tem o WhatsApp. E eu poderia ter essa versão com WhatsApp, mas infelizmente eu não tenho. Essa versão também tem Google Maps, mas eu também não tenho como usar, porque a versão mais nova não chegou no Brasil e nunca vai chegar, eu acho. Eis que, beleza, eu tenho um aparelho simples e aí eu fui mandar uma mensagem de texto para minha esposa. Só que, como a maioria dos aparelhos Android é um sistema que tem o Google como o provedor do serviço.
do sistema operacional e dos seus recursos. Eis que a forma de comunicação por SMS agora tem criptografia. Por segurança e tal, blá 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 e tal. Só que essa porcaria me fez desativar o serviço de criptografia das mensagens do celular da minha esposa. Porque nesse exato momento, se eu precisar mandar uma mensagem para ela, eu posso digitar no tecladinho aqui o recado curto que eu preciso. Beleza, manda a mensagem. Ela vai me responder e eu vou receber. Ela, com a criptografia ativa, recebe minha mensagem, mas ela não consegue me mandar. Porque o meu celular não tem a criptografia para o sistema de RSF, eu acho que é isso. O SMS já não é mais uma coisa que aqui no Brasil se usa. O SMS é muito usado até onde eu sei nos Estados Unidos. Acho que no Japão também. Eles não têm o hábito de usar o WhatsApp. Então serviços como iMessage, entre outros, são usados SMS, pelo que eu saiba. Eles usam mais esse tipo de aplicativo, de recurso. Mas nem isso eu posso usar. Porque a tecnologia ela vai limando tudo que você pode ou quer fazer. Você quer ficar no tempo antigo? Pega então um aparelho de linha fixa, coloca no teu carro então. Volta para o tempo das cavernas, usa sinal de fumaça. É que assim, as pessoas elas acham que a tecnologia vem para te ajudar. A tecnologia não vem para facilitar a tua vida. Ela existe para facilitar o teu controle. Porque quanto mais a tecnologia avança, mais recursos são implementados e o controle ele acontece de uma forma que você não consegue fazer uso de certas coisas, como por exemplo um aparelho simples e você se comunicar como você já fazia antes. Porque no fim das contas o que eu precisava avisar para minha esposa: estou voltando para casa, beijo, te amo. Só eu fiz isso com o meu aparelho simples. Mas a tecnologia de hoje não quer e não vai deixar você viver uma vida longe da tecnologia que quer te escravizar. Porque a intenção é te manter cativo. Sinto muito, todos nós estamos a caminho de uma prisão chamada smartphone. Só que essa prisão é diferente. Nessa prisão você escolhe a forma que você vai pagar, se é em boleto, se é em cartão de crédito, se é à vista. Você escolhe a capacidade de processamento, tamanho da tela, recursos, etc. Ou seja, você escolhe a sua prisão, a marca, a capacidade, o estilo, quantas câmeras sua prisão tem, quantos sensores tem para monitorar o que você vai fazer ou deixar de fazer. E assim o mundo segue numa prisão onde as pessoas têm aparelhos celulares, smartphones maiores do que o bolso cabe. E as pessoas carregam essas TVs de tela plana na mão, porque nem o bolso hoje em dia é capaz de suportar esses aparelhos. Bem-vindo à escravidão digital. E aqui eu termino esta mensagem, desejando a todos que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Um forte abraço e falou!